Olá a todos, boa noite. Está no ar mais um programa, Oração da Meia-Noite, com o objetivo e o propósito de abençoar a sua vida. Peço que você compartilhe o link desta programação também com alguém que você conhece. Importante também que essas pessoas recebam uma mensagem de fé, uma oração abençoadora, que suas vidas venham ser também abençoadas. Prepare seu copo com água, você que ainda não fez, porque daqui a pouquinho vou estar consagrando esta água e fazendo uma oração abençoadora, como é de costume da nossa vigília diária, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. Quero ler para você um versículo que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Um momento ali onde o apóstolo está falando claramente que nós temos que nos submeter ao nosso Deus, que nós temos que servir ao Criador. Talvez você esteja vivendo sem dar essa importância de servir a Deus, sem dar a Ele essa honra e essa glória. E tenho certeza, quando nós fazemos assim, as coisas mudam completamente. E vou explicar para você daqui a pouquinho. Mas antes, quero ler para você e vamos meditar neste versículo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Está rogando, está pedindo ali aquelas pessoas que apresentem o vosso corpo, melhor dizendo, em sacrifício vivo ao Senhor. Entenda, nossa vida não pode ser uma vida sem propósito. Os pais têm os seus filhos para quê? Para sua satisfação, dão o melhor para ele, para que compartilhem ali o amor, os sentimentos, para que estejam ali em ligação, um ajudando o outro. Esse é o objetivo. Deus nos fez para quê? Para esquecermos dele, vivermos do nosso jeito, do nosso mundo? Não. O Senhor nos fez para que sirvamos para a glória dele. Nós somos criações de Deus e os que já confirmados em Cristo, filhos de Deus. Então nós temos que viver com um propósito. O nosso corpo, a nossa vida tem que ser um sacrifício vivo ao Senhor. E olha o que ele diz, o nosso culto racional. A nossa homenagem a Deus consciente, certa, de que nós temos que viver para servir a Ele. Viva para servir a Deus. Em nome de Jesus. E veja como a sua vida vai ser. Talvez você esteja vivendo para servir a você mesmo ou a servir a outros. Pastor, como assim? A própria palavra de Deus diz que nos últimos tempos muitos serão amantes de si mesmo. É o que eu acho, é o que eu penso, eu preciso ser feliz do meu jeito, da minha maneira. Mas o que Deus pensa sua vida? Muitos nem estão preocupados, na verdade, com isso. Mas é fundamental para que você tenha uma vida feliz. Quando nos preocupamos com a vontade de Deus, se estamos de acordo ou não, nossa vida é abençoada. Muitos vivem debaixo de maldição porque não têm preocupado-se com isso. Mas por que minha vida é assim? Por que eu não sou feliz nesta área? Por que tantos males acontecem na minha vida dessa forma, dessa maneira? Porque eles não estão preocupados com a vontade de Deus. Eles estão preocupados em fazer do seu jeito. E lembro, a Bíblia é o manual para a nossa vida. Quando seguimos ela, tudo dá certo. Quando ignoramos e fazemos da nossa maneira, dá errado. Um exemplo simples. Qualquer objeto que nós compramos vem novo, ele vem ali com o manual. Ali são instruções para que aquele equipamento funcione da forma certa. Nós, seres humanos, também. Quando fazemos do jeito que Deus diz, dá tudo certo. Quando ignoramos a sua vontade, quando fazemos do jeito que nos parece direito, tudo bem, Deus nos deu a liberdade de escolha. Mas as consequências vêm. Então aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é que, sim, nós temos que viver com um propósito e nos oferecer conscientemente em sacrifícios vivos. Ou seja, nós temos que viver, sim, nossa vida, mas em comunhão com o Senhor, em ligação com Ele,
para agradá-lo, para fazer de acordo com o que ele diz, e dá tudo certo. Alguns ignoram isso, a escolha de cada um. Mas os que assim fazem, como a Bíblia diz também, provai e vede o quanto o Senhor, ele é bom. Quando fazemos como o Senhor diz, as respostas também acontecem. Aqueles que fazem a vontade do Senhor têm sim as suas recompensas, sim. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, e vemos isso na vida de cada um dos que servem. Deus é recompensador daqueles que buscam a Ele. Então, meu conselho para você, esta oportunidade, é que viva com um propósito, que não viva de qualquer forma. Não olhe apenas para os seus objetivos e siga eles, afastando-se do Senhor. Mas olhe para os seus objetivos, apresentando a Deus, consagrando ao Senhor Jesus Cristo, buscando Ele em sua vida. Aí veja a diferença. Muitos ignoram isso. Não, é do meu jeito, é o que eu penso. Amantes, como em um momento o apóstolo Paulo disse, de si mesmos. É o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu sei. Sim, e o que Deus diz? Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Mais cedo ou mais tarde, o ser humano, ele vai passar por um momento que ele vai enxergar, ele vai ver que do seu jeito não está dando certo. Porque nós fomos feitos para a glória do nosso Deus, para servir a Ele, e não por nossa própria satisfação. Por isso que muitos vivem insatisfeitos, têm humanamente falando tudo o que necessitam para ser felizes, mas vivem insatisfeitos, vivem mal. Em outro momento, o apóstolo Paulo disse assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde vossa mente e o vosso coração. Paz do Senhor, paz de espírito, é o Espírito de Deus que nos conforta, que nos fortalece, que nos dá o alívio, que nos dá a segurança e a paz que nós necessitamos. Viva com o propósito de servir a Deus, de fazer como Ele diz, e veja a diferença. Todos nós temos a nossa escolha, seguirmos como achamos que é melhor. Mas os que ignoram a vontade de Deus amargam sofrimentos, angústias e uma vida de infelicidades. Ah, pastor, mas eu conheço alguns que não querem saber de Deus e vivem bem. Você que pensa, você que acha. É impossível alguém longe de Deus viver bem. Ele pode ter resultados humanos, que é diferente de ter a bênção de Deus. Os resultados humanos, como disse, muitas vezes ele vai conseguir, mas vai ser pessoas vazias e as pessoas mais amargas, porque vão ter e não vão se satisfazer. Confie no Senhor. É aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ofereça o seu corpo a Deus, sua vida a Deus, que é o vosso culto racional, nossa homenagem a Deus, de fato, de verdade, consciente. Minha vida está aqui, Senhor. Estou aqui para te servir, estou aqui para dar glórias, porque eu reconheço que o Senhor fez e faz todas as coisas, que o Senhor é o dono de tudo, que como de teu pão e bebo de tua água, Senhor, que sou dependente do Senhor. E assim, veja como vai ser a sua vida, veja a bênção que o Senhor fará acontecer. É assim que funciona. Creia na palavra de Deus, busque o entendimento da palavra de Deus. Alguns digam até que ignoram. Para que eu vou ouvir uma pregação? Para que eu vou a uma igreja? Para que eu vou ouvir uma programação, o pastor falando? O pastor simplesmente é um servo do Senhor que está transmitindo o que Deus ensina, o que Deus diz, o que Deus quer. E os que ouvem, está escrito, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Então confie na providência de Deus. Ofereça a sua vida em sacrifício ao Senhor. Sirva a Ele. E veja como a palavra do Senhor diz o quanto Ele é bom. Nós vamos orar. No momento da oração, fale com o Senhor. E meu conselho, que tome a decisão. Você que estava vivendo sem um propósito, faça até mesmo como um desafio de fé. Eu vou viver com esse propósito.
Já falei isso para algumas pessoas. Você quer a sua vida diferente? Você quer ver uma transformação? Quero, pastor. Então, a partir de hoje, decida viver com este propósito de seguir ao Senhor, servir a Ele. Faça assim e assim, como a palavra de Deus diz, e veja o que vai acontecer. Veja se o que Ele diz, se é verdade ou não, se Ele não cumpre o que Ele promete. E os que fazem, graças ao Senhor Jesus, todos provam e veem que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel para cumprir o que Ele promete. Vamos fazer nossa oração e decida a partir de hoje viver com propósito. Decida a partir de hoje que você vai orar, que você vai buscar ao Senhor, que Ele vai ser o centro da sua vida. Faça um teste, 30 dias. Esses 30 dias eu vou, de fato, de verdade, buscar ao Senhor. Vou estar orando, vou estar na igreja, vou fazer. Eu quero uma mudança de vida, eu quero viver com o propósito de honrar ao meu Deus. Fazendo como Ele diz, servindo ao Senhor Jesus, entregando a minha vida a Ele, buscando a Ele. Veja, prove, o Senhor, Ele veio para isso, para nos mostrar que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso socorro. Ele veio justamente para isso, para demonstrar o amor de Deus. Ele é o amor de Deus e todos aqueles que confiam nele veem sim que o nosso Deus é maravilhoso, que os que servem a Ele têm o melhor das bênçãos dele, dos céus e da terra. Vamos fazer nossa oração agora. Se possível, feche seus olhos, pegue seu copo com água e no nome de Jesus a sua vida vai ser abençoada agora. Senhor Jesus, apresenta o Senhor a vida destes que agora estão ligados nessa programação. Abençoa eles, Senhor Jesus, e que o Teu Espírito lhes dê consciência, Senhor, para que não vivam sem propósito ou vivam buscando propósitos longe do Senhor. Longe do Senhor não há felicidade. Longe do Senhor não há resultados. Pode ter sim resultados humanos, aparentes, provisórios, mas só o Senhor tem o poder de suprir todas as nossas necessidades. O vazio da alma, que já ouvi tantos dizerem, só o Senhor tem o poder de preencher. Só o Senhor tem todo o poder de abençoar, de nos trazer a alegria, a paz que tanto necessitamos, Senhor. Que muitos buscam em coisas, buscam satisfações em tantos caminhos que só levam eles à destruição. Mas ouve a nossa oração agora, Senhor Jesus. Ilumina este, Senhor Jesus, e mostre para eles que o Senhor é o único e o verdadeiro caminho, Senhor. E quando vivemos com um propósito, o propósito de te servir e de te honrar, bênçãos dos céus e da terra nos alcançam. O milagre acontece, o mal se afasta, a tristeza se transforma em felicidade, as trevas vão dar lugar à luz, o milagre vai acontecer, tudo vai mudar, Senhor, para a glória de Teu nome, Senhor. Então, estou agora abençoando, então estou agora, Senhor, consagrando esta água também, confiante que é o Teu poder. E estou abençoando a vida deste, Senhor, determinando que a partir de hoje, aqueles, Senhor, que o Senhor está ouvindo agora a sua oração, que estão determinando que vão fazer este propósito, que vão mudar de vida, que vão decidir servir ao Senhor e oferecer o seu corpo, a sua vida em sacrifício ao Senhor, eles vão provar o Teu poder, a Tua bondade na sua vida, para a glória e honra de Teu nome. Que todo mal seja repreendido contra eles, que a ação do mal que estava lhes enganando e atrapalhando, ao invés de estarem servindo a Deus, dando glórias a Ti, meu Pai, dando glórias ao Teu Filho Jesus, o nosso Salvador e Libertador, estavam lá, Senhor, só usando a sua vida, o seu corpo para a destruição e para o mal. Mas a partir de hoje, a libertação está acontecendo na vida destes. Em nome do Senhor, meu Jesus, que todo mal contra eles saia. Abençoa esta água e determina, Senhor, que é a porção do Teu poder agora. Que ao tomar dela, Teu poder lhes envolva e lhes dê o alívio e a paz. Para glórias e honras de Teu nome. Em nome da água. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ofereça a sua vida, o seu corpo, viva com um propósito para agradar ao nosso Deus
E o que agrada ao nosso Deus é que todos sejamos de seu Filho Jesus. Torne o Senhor Jesus o centro da sua vida. Tenho certeza que você vai ser feliz. O Senhor abençoe a todos. Tenham todos uma boa noite.